Bom, agora que você já viu o primeiro vídeo sobre movimento circular uniforme, nós vamos para a nossa aula 9. E na nossa aula número 9, nós vamos falar a respeito do movimento circular uniformemente variado e transmissão de movimento circular, certo? Então o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver polias, vamos ver bicicletas. Basicamente o que mais cai disso daqui é bicicleta. A relação é Rafá igual a Hub-Fub. Você já vai sacar o que é Rafá igual a Hub-Fub. Tudo bem? É uma aula bem bacaninha, como vocês já viram, o movimento circular vai ser tranquilex, tá bom? Tenham uma boa e excelente aula e bons estudos. Bom, pessoal, vamos lá, nossa revisão de movimento circular uniforme tinha aquela velocidade linear que era dada por ΔS sobre ΔT. Em uma volta, o ΔS é o 2πr, certo? Então fica 2πr sobre período ou 2πrf. Muito bem. O ômega, que é a velocidade de giro, vai ser o quanto eu giro num certo tempo, Δθ sobre ΔT. O Δθ numa volta é 2π, então vai ser 2π sobre t, ou 2π vezes a frequência. Beleza? E aí a gente tem a relação entre a velocidade e a velocidade angular como V igual a ômega vezes R, né? Querida, vem omegar. É assim que eu decoro. Muito bem. E aí nós temos uma comparação com aquela equação do sorvete. Lembra do S igual a S0 mais VT? Aqui no caso, θ igual a θ0 mais ômega t. Muitas vezes vai ser chamado de φ. Então, φ igual a φ0 mais ômega t. É a mesma coisa, φ e θ, é só o ângulo. Combinado? Então, vamos lá. Quando o movimento for acelerado, o que vai acontecer? Volta na comparação. A gente tinha S igual S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado, quando era movimento uniformemente variado. E também tinha vovô ateu. Lembra dessa? Ótimo. Como é que vai ficar, então? Basicamente, a aceleração é ΔV sobre ΔT. É essa aceleração que você conhece. Agora, a aceleração angular é chamada de alfa e vai ser a variação do ômega num certo tempo. O ômega pode ter uma variação. Combinado? Não é tão comum exercício assim no vestibular, mas está aí. Vamos nessa. Se você sabe que o alfa vai ser com relação ao angular, a gente vai fazer as mesmas relações do movimento uniformemente variado para a parte de movimento circular. Então, fica... Olha lá em cima no S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Fica igual aí embaixo, ó. Φ é igual a Φ0 mais ômega 0t mais alfa sobre 2t ao quadrado. Então, o ômega faz o papel do V e o alfa faz o papel do A. Beleza? Então, tá bom. E como é que fica, então, por exemplo, a fórmula do vovô ateu? O vovô ateu vai ser ômega é igual a ômega 0, que é a velocidade angular, mais alfa vezes t. Beleza assim? Então, boa. Vamos continuar agora. Quando a gente for falar de polias, observe que a gente tem aqui uma corrente dentada que ela vai unir duas polias, certo? E essa corrente, ou correia, ela vai unir a polia A com a polia B, e a polia B é menor que a polia A. Quando você tiver uma situação em que você for analisar o que está acontecendo, observe, ao entrar uma correiazinha na polia A, vai entrar uma na polia B. Quando passarem duas da polia A, vão passar duas da polia B. Faz sentido isso para vocês? Então, se isso acontece, eu posso dizer o quê? Eu posso falar que a velocidade da correia vai ser a mesma para a velocidade da polia A, porque ela está andando o mesmo tanto, tá vendo? Eu tenho o mesmo pedacinho que vem da correia, o mesmo pedacinho que sai da polia A. E no caso da polia B, a mesma coisa. Então, eu tenho que a velocidade da polia A vai ser igual à velocidade da correia, bem como a velocidade da polia B vai ser igual à velocidade da correia. Ora, se essas velocidades são iguais às da correia, tanto da polia A quanto da polia B, eu posso perceber que a velocidade linear da polia B e da polia A são iguais. Você deve estar achando isso meio estranho, né? Por quê? Vamos pensar no giro das duas. Quando eu começo a colocar as duas em movimento, eu percebo que a polia B, que é a menorzinha, ela gira muito mais. É que essa velocidade de giro não é a velocidade linear, é a velocidade angular. Então, como é que fica isso? Então, vamos por partes. Vamos pensar na velocidade linear antes de mais nada. A velocidade linear é dada por V igual 2πrf, certo? Então, a velocidade da polia A vai ser igual a 2πrAFA e da polia B 2πrbFB. Quando eu cancelo o π e o 2, fica Rafá igual a Hub-Fub, não é? RAFA igual a RB vezes FB. Então, a gente percebe a seguinte coisa: a polia que tiver com maior frequência, ou seja, o ômega, depende do giro. Qual das duas gira mais rápido? A B, não é? Então, a gente diz que o ômega de B vai ser maior que o ômega de A. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Muito bem. E agora, a gente também pode perceber
que quando você tem um raio, por exemplo, vamos supor que o raio de A seja o dobro do raio de B, então a gente diz que o ômega de B vai ser o dobro do ômega de A, ou seja, vai dobrar a velocidade de giro. Isso é o ômega. Você pode fazer essa expansão, isso daí também para rodas dentadas. Como é que fica para as rodas dentadas? Vamos lá dar uma olhada. Olha que legal essa animação aqui, ó. A roda dentada menorzinha, ela gira muito mais rápida do que a roda dentada maiorzinha. Se os dois tiverem o mesmo raio, eles giram iguais. Você percebe? Olha aqui essa daqui, ó. Agora tem um detalhe muito interessante, que se você tiver polias solidárias é tipo essa daqui, ó, ligadas no mesmo eixo, elas vão girar da mesma forma. Então o ômega vai ser igual das duas. Elas giram juntos. Sabe onde a gente tem esse exemplo? Aqui na Terra, ó. Estou fazendo para vocês aqui os trópicos de Câncer, Capricórnio, o Equador. Então a gente percebe que quando cada ponto dá uma volta, todos os pontos dão uma volta igualzinho. Então todos têm o mesmo ômega. Só que se eu falar para você, quem que vai andar mais? Qual que é a circunferência maior? Você vai falar, do Equador é maior que a do B, que é maior que a do C. Então, por esse motivo, a velocidade do A é maior que a velocidade do B, que é maior que a velocidade do C. E assim por diante. Agora tem um detalhe. Quanto vai ser a velocidade do ponto lá em cima no F? Então vai ser 0. Como 0? Ele fica girando. Ele gira, mas ele não anda mais nada. Ele está no centro. Então, para vocês visualizarem isso de uma forma legal, eu vou pegar um disco, por exemplo, girando. Olha aqui. Vamos supor que esse disco vai... E vocês vão ver ele girar. Quanto mais externo, mais ele gira. Olha o anel. Agora, nesse furinho, que eu estou colocando como VD, esse furinho fica parado ali. Não tem nada que vai andar para lugar nenhum. Olha ali no pininho, ó. Tá vendo que tem aqui um gifzinho legal? Todo o disco está girando. Agora, lá no pino, ele gira, mas não anda para lugar nenhum. Legal isso aqui, né? Então, vamos expandir mais ainda. Vamos pegar agora a bicicleta. Na bicicleta, eu não sei se vocês sabem, aonde a gente põe o pé chama pedal, né? E aí, do pedal está acoplada a coroa, e na coroa existe essa roda, essa corrente dentada, vamos chamar assim, que vai até a catraca, que é a partezinha lá de trás. Então eu vou pedalar no pedal e o meu pedal está ligado ao eixo ou a uma coroa. Então a gente diz que ele está solidário à coroa. Dessa forma, a frequência como eu vou pedalar é a mesma frequência como a coroa vai girar. Só que eu te pergunto, vai ser a mesma coisa que vai acontecer com a catraca? Não, né? A catraca ela é menorzinha, então ela vai girar muito mais. E quem que está solidário à catraca? Quem que está grudado na catraca? É a roda, é o pneu. É o pneu da nossa bicicleta. Não é isso daí? Então, só para a gente perceber bem, o pneu vai ter a mesma frequência da catraca. Ou seja, essa vantagem que vai acontecer vai fazer com que a gente pedale. Por exemplo, vamos supor que o raio da coroa seja 2 vezes maior que o da catraca. Então, você sabe que a catraca vai girar 2 vezes mais. Ou seja, quando eu pedalo uma vez, a coroa também gira uma vez, só que a catraca gira 2 vezes. Então, a cada pedalada que eu der, a catraca vai girar 2 vezes e a roda, o pneu que está acoplado na catraca, também vai girar junto com a catraca. Então, se eu dou 3 pedaladas, o pneu dá 6 pedaladas, 6 voltas. Se eu dou 4, o pneu dá 8 e assim por diante. Tá bom? Então, tá bom. Então, ó, vamos lá para o nosso resuminho do que eu acabei de falar. A frequência de quem está pedalando, ou seja, do ciclista, vai ser a mesma que a da coroa. Isso é muito importante. E a frequência da catraca vai ser maior que a frequência da coroa. Lembrando que o pneu, né? Vamos fazer aqui um pneu. Olha, desculpa, isso aqui é a tentativa, tá? Isso é um pneu. Tá bom, não foi muito boa, vai, confesso. Também não achei que foi muito ruim o desenho, mas vamos nessa. A frequência da catraca vai ser igual à frequência do pneu, tá bom? E isso quer dizer o quê? Quando eu falo de frequência, estou falando de velocidade angular, então é essa relação. O ômega da catraca é igual ao ômega do pneu, tá bom? E a velocidade da coroa vai ser a mesma que a velocidade da catraca, por isso RF da coroa vai ter que ser igual ao RF da catraca. Vamos para os exercícios? Então vamos lá. No exercício 1 ele fala assim, o móvel parte do repouso, então isso quer dizer que tanto V0 quanto o ômega 0 é 0 e percorre uma circunferência de raio 10 centímetros. Marca aí que o raio é 10, só que tem que estar em metros, então fica 0,10. Em movimento circular uniformemente variado e após 2 segundos, então o T vai valer 2. Ele diz que o ômega vai ser 6 radianos por segundo. Ok. Então vamos lá, item A. Qual vai ser a aceleração angular? A aceleração angular é o alfa, né? Então vamos nessa. O alfa vai ser delta ômega sobre delta t. O delta ômega saiu de 0 para 6, então fica 6 menos 0 sobre 2 menos 0, isso vai dar 3 radianos por segundo ao quadrado. E o B?
O B ele pede aceleração linear. A aceleração linear vai ser ΔV sobre ΔT, facinho. V menos V0 sobre T menos T0. Aí você fala assim, mas quem que é o V final? Então, V igual a ômega R, eu preciso dessa relação. Então, o ômega vale 6 no tempo 2 e o R vale 0,1, então fica 0,6. Então, o A vai ficar 0,3 metros por segundo ao quadrado. No C, ele quer saber a função horária da velocidade angular. Então, ômega é igual a ômega 0 mais alfa vezes T. Como o alfa lá no item A vale 3 e o ômega 0 é 0, ômega vai ser igual a 3 vezes T. Item D, a função horária do espaço. Então, φ igual a φ0 mais ômega 0t mais alfa sobre 2t quadrado. Tanto φ quanto o ômega iniciais vão dar 0. Então, a gente corta aqui. Então, o alfa vai 3 dividido por 2 vezes t quadrado. 3 por 2 dá 1,5 t quadrado. E a última é, qual é o número de voltas percorridas nesse intervalo de tempo? Então, a gente vai pensar o seguinte. Então, fazer uma regra de 3 básica e simples aqui para vocês. Combinado? Então, a gente vai ter aqui o número de voltas e vamos ver também qual foi o ângulo, a variação angular. Então, em uma volta, ele varia 2π. Quanto tempo demorou para isso acontecer de acordo com o texto? 2 segundos, certo? Então, eu vou substituir no lugar do φ, no tempo, por 2. Então, fica 1,5 vezes 2 ao quadrado, 1,5 vezes 4 dá 6. Então, bora lá. Então, 1, 2π, x igual a 6. Então, você faz uma regra de 3, você tem que x vai ser igual a 6 sobre 2π, cancela. Você vai ter que o x vai dar 3 sobre π voltas. Essa era a resposta do item E. Próxima questão. Essa próxima questão fala a respeito da bicicleta. Então, a gente tem uma bicicleta que está com uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Esse é o valor do V. Então, só para a gente lembrar, quem é que faz a bicicleta andar? É o pneu, certo? Quer dizer, o ciclista, mas a velocidade da bicicleta a gente calcula através da velocidade com que o pneu está girando. Então, pensa nisso, é o pneu, lembra daquele lance da bicicleta todo que eu falei para vocês. Combinado? Então, a velocidade do pneu ou a velocidade da bicicleta vale 30 metros por segundo. E a gente lembra que o pneu está solidário à catraca, combinado? A velocidade da bike é a mesma coisa que a velocidade do pneu. Guarda isso. Mas a gente tem que o ômega do pneu, quer dizer, quanto gira o pneu, vai ser a mesma coisa que gira a catraca. Aí, olha só, é importante saber que ele está querendo saber a frequência com que o ciclista deve estar pedalando. Então, eu vou focar na frequência daqui a pouco. Fica atento com isso, tá? Então, vamos lá. O ômega do pneu vai ser igual, V igual a ômega R. É assim que eu vou detonar o ômega do pneu. Então, o ômega vai ser V sobre R, o V vale 30, o R vale 0,375, que é a metade de 75. Então, esse é o valor do ômega. Só que a gente percebe o seguinte. Olha só que interessante. O ômega do pneu é igual ao ômega da catraca. E aí você vai falar assim, como é que eu vou calcular a relação do ômega da catraca com o ômega do... O ômega é a velocidade angular, tá? Com o ômega da coroa. Olha que interessante. Quando você percebe que o tamanho da catraca é 15 e o tamanho da coroa é 30, a gente percebe que o raio da coroa é 2 vezes maior que o raio da catraca, certo? Se o raio da coroa é 2 vezes maior que o raio da catraca, a gente tem que o ômega da coroa vai ser 2 vezes menor. Não é? Então, eu vou pegar, vou fazer esse ômega, que está aqui, e vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 2. E eu vou dividir tudo isso por 2. Divisão de fração, conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, tá bom? Fazendo isso, e se eu dividir aqui bonitinho, vai ficar 5 fica 30 sobre 0,75, isso vai ficar 40. Então, esse é o ômega da coroa. E é o mesmo que o ômega do ciclista. Lembrando disso, tá? Então, qual que é a relação que a gente tem? Ômega igual a 2πf. Por que eu estou usando essa? Porque eu preciso da frequência. Então, ó, ômega igual a 2πf. Quanto é que deu ômega? 40. Igual a 2π vezes a frequência. 2π está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você tem que a frequência vale 20 sobre π. E é isso, gente. Terminamos aqui mais uma das nossas aulas. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até mais.